Olá pessoal, aqui é o Lucas Sigu da Ciano, Escola de Finanças e Investimento, e eu estou fazendo esse vídeo para poder falar sobre três questões que são muito comuns nas mentorias que a gente faz, tá? A gente tem uma mentoria que trabalha a pessoa durante um ano para poder investir, acompanha ela bem de pertinho, e essas perguntas são muito comuns. Qual que é o melhor investimento para mim? E com relação a dividendo, devo comprar uma empresa que paga dividendo ou não? Como é que eu faço? E como fazer valuation de empresa, tá? Então eu vou passar para vocês esses três pontos aqui. Tá bem interessante porque eu coloquei de maneira muito simples, muito conteúdo que muita gente tem muita preocupação, né? Fica meio confuso e tal. Então eu deixei de maneira muito clara aqui para vocês e o que é melhor, eu vou disponibilizar também essa planilha para quem quiser utilizar, tá? Então vamos lá. Como que eu fiz para poder mostrar sobre esses três aspectos aqui? Primeiro lugar, pessoal, com relação ao melhor investimento para mim, é autoconhecimento, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que olhar dos três é autoconhecimento. O melhor investimento para você é diferente do melhor investimento para mim ou para os outros, para qualquer outra pessoa. Por que disso? Além de você ter que se conhecer emocionalmente, psicologicamente, a sua condição de trabalho, estabilidade, valor que você tem para investir, seus anseios de seu custo de vida, enfim, tem tanta coisa que você precisa se conhecer antes de fazer um investimento que não é uma tarefa muito simples, mas o que eu tenho certeza tem que se conhecer. E uma das principais questões do autoconhecimento na hora de investir é o seu objetivo de vida. Então, vamos supor que você seja uma pessoa que já está querendo se aposentar. Nesse caso, você tem um tipo de investimento. Agora, vamos supor que você é uma pessoa mais nova e fala assim: olha, eu não estou pensando em aposentar tão cedo, eu me dou aí 25, 30 anos tranquilamente para poder aposentar. Se for 40, então, maravilha. É muito tranquilo para aposentar sim, mas você tem que se conhecer. Tá? Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai para a parte de dividendos. E aí você precisa entender como que funciona, não é muito complicado, tanto que eu vou mostrar para vocês aqui nessas planilhas, mas como que funciona os dividendos, tá? E aí você tendo a noção desses dividendos, você já consegue saber, não, esse tipo de empresa é melhor para mim por conta disso, aquilo, e esse tipo de empresa não, por conta disso e aquilo. E eu vou mostrar isso para você em tabela de duas empresas que você já deve conhecer, que é a WEG e a Ambev. São sensacionais aqui para a gente estudar. Lembrando, tá, que não é recomendação de investimento, é apenas uma análise de estudo para você entender como funciona um estudo sobre dividendo, valuation e por aí vai. Então, especificamente valuation, depois que você tem a noção de como funciona o dividendo, o lucro da empresa e tal, você consegue fazer o valuation de maneira muito mais fácil, tá? Então, fica ligado aí que você vai ver o tanto que é interessante e prático, tá? Para você aprender. Então, vamos lá. Vou fazer uma planilha geral, só para que você se situe dentro da empresa, tá? Só para você começar a entender alguns termos que são comuns, tá, de investimento e que às vezes confunde o investidor. Cara, eu sei disso porque a maioria das pessoas, para não dizer todas as pessoas que fazem mentoria com a gente, elas têm essa dificuldade aqui e a gente deixa o mais claro possível, bem estruturadinho. Então, veja só. Vamos supor que a empresa, tá? Pense em qualquer empresa, pode ser um supermercado, pode ser uma indústria, qualquer coisa. Tem R$ 1.000 de lucro no fim de 2019, no fim do ano. Então, no ano inteiro, né, que a gente chama de exercício, então já anota essa palavrinha. Quando fala exercício, normalmente é um período de um ano, teve R$ 1 milhão em lucro, lucro líquido. Acabou, pagou tudo, lucro líquido. Se essa empresa tem um dono só, vamos supor que o dono seja você. Se você disser assim, olha, eu quero tirar 600 mil desse lucro, passar para minha conta, porque eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer não sei o quê, vou comprar um carro, enfim, é uma escolha sua, tá? E você vai pegar e pensar assim, os outros 400 mil eu vou reinvestir na empresa, porque eu acho que a empresa pode crescer assim, se assado, não sei o que lá. Uma decisão sua porque você é 100% acionista, então você fez um payout, anota essa palavrinha, de 60%, ou seja, 600 mil em cima de 1 milhão você passou para sua conta. E esse dinheiro, esses 600 mil que foi distribuído é o que a gente chama de dividendo, é super simples, tá? E aí, eu tenho um número de ações, e para que eu vou usar esse número de ações? Para fazer uma conta por ação, porque uma empresa que lucra 1 milhão,
Você não vai comprar por R$ 30, você vai comprar uma parte dela por R$ 30. Então eu coloquei aqui apenas por exemplo, tá? 500 mil ações dessa empresa que lucrou R$ 1 milhão, e que significa dizer que o LPA, então esse é um indicador que muita gente vê nesses sites aí de indicadores para você avaliar as ações e tal, está escrito LPA e tal. Gente, LPA é super simples, é lucro por ação. Então, R$ 1 milhão dividido por 500 mil ações me dá o lucro por ação. Simples assim. Valor da ação. É o valor da ação no mercado, tá? Poderia ter colocado aqui para ser mais específico o valor de mercado da ação. Mas é o valor da ação que você vai pagar por ela. R$ 30 é só um exemplo aqui do que eu estou colocando. E aí, o que eu peguei? Eu peguei 600 mil reais e dividi pelo número de ações e me deu um dividendo por ação que é de 1,20. 600 mil dividido por 500 mil dá 1,20 por ação. Então, se você comprou uma ação de R$ 30, ela lucrou R$ 2, tá? Só que desses R$ 2, 1,20 foi parar na sua conta da corretora. Dividendo por ação é isso. Dividend yield é o valor do dividendo, então 1,20 dividido por R$ 30, que é o valor da ação no mercado. Então, quando alguém fala assim, dividend yield dela é simples assim. Ela te pagou 1,20, está custando R$ 30 no mercado? Então é 4%. Seguro, mas e se ela tiver pago 1,20, mas no mercado ela está R$ 60? Aí o dividend yield seria de 2%. Simples assim, simples assim. E aí você pega aqui um outro caso, é o dividend yield on cost. Isso é muito interessante, tá? Veja só, dividend yield on cost, ele é importante porque é o valor que você pega para você no seu investimento. Vamos supor que em 2019 você pagou R$ 30 naquela ação e ela pagou 1,20. No ano da ação, o dividend yield e on cost vai ser igual. Mas no ano de 2020, eu já fiz uma suposição aqui que o valor do dividendo por ação subiu e que o valor da ação também subiu. Só que o valor da ação subiu mais do que o dividendo. Isso significa dizer que o dividend yield da ação em 2020 caiu e o dividend yield on cost subiu. Eu vou voltar nessa parte aqui, principalmente se você não tiver entendido, para explicar o que foi que mudou de 2019 para 2020 e assim sucessivamente nessa planilha de simples exemplo, tá? Olha só, eu coloquei que o lucro subiu 10%, tá? De 2019 para 2020. O payout se manteve, tá? 60% de payout, ou seja, se ele lucrou 1 milhão e 100 mil, o dividendo foi de 660 mil reais. O número de ações não mudou. E se eu pegar 1 milhão e 100 dividido por 500 mil, dá 2,20. O lucro por ação subiu de 2 para 2,20. E o valor da ação, eu simplesmente fiz uma suposição de que ela ia subir R$ 10. E R$ 10 daqui para cá, e R$ 30 para cá, e depois 30. Não me pergunte por quê. Simplesmente coloquei aleatório, tá? Então, o valor da ação no mercado foi para R$ 40. O dividendo por ação é 1,32, nada a ver com o preço, tá? Dividendo por ação é 660 mil de dividendo, foi o valor que ela distribuiu, dividido por 500 mil ações. Simples assim, me deu um dividendo por ação de 1,32. No ano de 2021, mesma coisa, subiu 10%, em 2022 10%, foi subindo 10% ao ano de lucro, apenas por um exemplo, tá? E o meu dividend yield, aí sim tem a ver com o valor da ação. É 1,32, um valor que subiu com relação ao ano passado, né, 2019. 1,32 dividido por 40. Quando eu divido por 40, o dividend yield foi para 3,30%. Mas olha só que interessante, dividend yield on cost, que é o valor que eu paguei, gente, não interessa, o valor da ação hoje pode estar 50, pode estar 10, pode estar 100, pode estar o valor que for, não muda o valor que eu paguei na ação. Então, o dividendo dividido por o valor que eu paguei, 1,32 dividido por 30, dá 4,4%. E aí é incrível. Eu vou frisar isso algumas vezes, mas com o passar dos anos, a empresa sempre cresce lucro, automaticamente sempre cresce dividendo, claro, mantendo o respeito do payout. Você vai ter em 2035 o equivalente a 18% de dividend yield on cost. Gente, de maneira simples, é você investir 100 mil reais hoje e daqui 15 anos está recebendo por ano 18 mil reais. Tá? Simples
assim, claro, se a empresa mantiver esse crescimento de lucro e dividendo constante. Agora, o que que eu quero? Eu quero pegar a empresa real com dados reais, tá? Veja só, a WEG em 2006 teve de lucro 502 milhões de reais e distribuiu em dividendo, na verdade, dividendos mais juros sobre capital próprio. Não vou entrar no mérito do juros sobre capital próprio, mas é praticamente a mesma coisa, tá? Considere ali no mesmo balaio, tudo como dividendo. O número de ações dela, eu coloquei aqui por simplicidade 2 bilhões, tá? É o valor que ela tem hoje, apenas por simplicidade aqui, algumas contas têm que ser ajustadas. O lucro por ação dela é de 25 centavos. Por quê? Conta simples, 502 milhões dividido por 2 bilhões. Ela lucrou 25 centavos por ação em 2006. Valor da ação naquela época, R$ 5. Já fazendo alguns ajustezinhos, tá? Que também não vale a pena entrar aqui, mas R$ 5 é o valor da ação naquela época, significando um dividend yield de 2,29%. Como eu fiz um pequeno ajustezinho aqui no valor da ação, se você entrar no site, que é maravilhoso, o site da WEG, você vai ver que o dividend yield que está lá é de 2,20, não 2,29. Mas foi tão pequenininha a diferença que eu preferi colocar um valor arredondado para 5 do que tentar ajustar esse valor de dividend yield. Enfim, dividend yield on cost significa, então, quem comprou a WEG por R$ 5 em 2006 recebeu naquele ano 2,29% de dividendo. Mas veja só, gente, dados reais. No ano seguinte, a WEG subiu o lucro dela e subiu um pouco do payout, fazendo com que subisse ainda mais os dividendos. E o dividendo por ação foi para R$ 15 centavos por ação. E o lucro por ação foi para 29 centavos por ação. Agora, o valor da ação é, o valor, é onde aqui eu coloco para você não se preocupar tanto. Eu só fiz uma projeção de 2006 para 2019, não fiz questão de pegar cada valor certinho, então não vem dizer aqui para mim, seguro, mas o valor, eu acabei de checar e é um valor diferente. Não se atenha. O valor da ação de 2006 para 2019 foi todo ajustado de maneira próxima, tá? Do valor que é o real. E o dividendo por ação, 15 centavos, como eu já coloquei. E aí vem o que é interessante, né? O dividend yield subiu. Mas ele só subiu porque, como eu falei, eu peguei um valor ajustado aqui de ação. Então, como ela oscila, eu não me preocupei com isso. Mas o que é mais interessante é o dividend yield on cost, que esse subiu mais ainda, foi para 3%, que significa dizer que eu estou recebendo um valor proporcional maior agora do que no ano que eu comprei. Por quê? Porque eu estou relacionando com o valor que eu paguei, que foi R$ 5, certo? E aí, olha só, gente, valores reais da WEG, tá? Ela deu uma quedinha 2007 para 2008, para 2009, 2010, depois subiu com tudo para 2011 e veio crescendo 2012, 13, 14, 15, crescendo como se nada tivesse acontecendo. Crescendo, 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 de novo, valores reais, pode ir lá no site da WEG e tal, pegar esses valores que são os mesmos lá, tá? Que veja só, em 2019, se você tivesse comprado uma ação da WEG aí por R$ 50, você estaria recebendo de dividend yield 83%, 1%. E aí você fala, poxa, para que eu vou investir numa empresa que me paga 1% de dividend yield? Porque, na verdade, o principal, de acordo com Warren Buffett, inclusive, tem um livro muito interessante que se chama As Escolhas de Warren Buffett, que ele fala exatamente disso. O que importa é qual que é o proporcional que você vai receber em dividend yield lá na frente, lá no futuro. No caso que eu coloquei aqui, gente, olha só que interessante. Eu fiz uma simulação bem bobinha aqui de alguém que colocou R$ 50.000 em 2006, tá? Se alguém tivesse colocado R$ 50.000 em 2006, teria hoje em patrimônio R$ 534.000, tá? E teria de dividendo, ele te dá o valor de R$ 4.460 por ano. Então, olha só o poder aí do longo prazo quando se trata em ações que têm crescimento, tá? Que está crescendo. Por outro lado, olha só, a gente tem que entender, por isso que eu digo, entenda a sua necessidade hoje. Se você tem tempo para esperar e quer não pensar em dividendo hoje, mas lá na frente você vai receber uma proporção boa, vamos para a Ambev, tá? Olha só o que acontece com a Ambev aqui.
de novo, valores reais, tá? Ambev teve de lucro em 2006 2,8 bi. Coloquei em valor de ações, número de ações do valor de hoje, também por simplicidade aqui, 15 bilhões de ações, que significa dizer um lucro por ação de 18 centavos. E ela teve um payout em 2006 de 57%. E aí eu quero que você preste muita atenção nesse valor de payout aqui, que ele é fundamental. Olha só, ela pagava em 2006 57% de payout. Em 2007 ela teve um salto gigantesco do lucro e ela mesmo assim ela pagou um valor só um pouco maior de dividendo com relação ao ano anterior, até para fazer reinvestimento. E ela passou a lucrar 36 mil, ela passou a pagar 36% de dividendo de payout, né? Bom, o dividendo por ação, então, em 2006 era de 10 centavos. Significa dizer que o dividend yield da Ambev em 2006 era de 5%, tá? Por quê? Porque 10 centavos em cima de R$ 2. Perdão, aqui vou até colocar um valor mais próximo do que estava antes, 2,50. Depois é só para fazer um ajuste. Mas daria 4% de dividend yield. Ou seja, entre 4% e 5%, porque a ação estava oscilando aqui, é o valor do dividend yield da Ambev. E olha só, gente, ela foi crescendo o lucro dela, tá? De 2007, 2008, 2009, 10, até chegar em 2019, lucrando 12 milhões de reais, pagando 17% de dividend yield. Mas veja só, dividend yield unquote, e pagando 2,48% de dividend yield. Agora, Sigu, por que que eu... assim, qual que é a diferença, então, que você falou com relação à vaca leiteira? A Ambev, ela começou a ser uma vaca leiteira a partir do momento que o lucro dela não foi tão exponencial mais. Ou seja, ela já estava tão preenchida no mercado que ela não conseguia crescer para lucrar cada vez mais. E ela começou a se estagnar. Sabe o que é mais interessante de perceber isso? Olha só, de 7 para 8, 7.600 para 8.700 é um pulo grande. De 8.700 para 10.400, um pulo grande. De 10.400 para 11.400 já não é tão maior. Para 12.900, para 13, ela já começou numa estabilidade. E olha só, o dividend yield dela, perdão, o payout dela foi que era de 50, chegou a 36, depois 50, vamos colocar em torno de 50 a 60%, passou para 93%, para 78%, para 71%, 100% e 70%. Ou seja, ela subiu muito o payout dela. Por quê? Porque ela não tem muito para onde crescer. E aí, gente, olha só que interessante. Pensa bem nisso na hora que você for investir numa ação. A ação que eu estou comprando, a empresa que eu estou comprando, ela consegue fazer uma rentabilidade melhor do que eu investindo ou não? Tem que se fazer essa pergunta. Então, olha só. Se a empresa, com o dinheiro que ela tem lá, ela consegue crescer 20, 30% ao ano, e você, com aquele dinheiro, não consegue fazer isso, você não tem que se preocupar com o dividendo. Deixa que a empresa cresça por você. Agora, se você diz assim, não, a empresa está crescendo 10% ao ano só, eu cresço mais. Então, faça o possível para que você consiga falar para a empresa passar o dinheiro para você. Por quê? Porque você vai fazer melhor uso daquele dinheiro. Em outras palavras, a gente trazendo para a simplicidade, para a realidade, é o seguinte: se você está no momento de usufruir dos dividendos, então vá para empresas que te pagam mais dividendos, que têm projeção de crescimento. Agora, se você tem tempo para esperar crescer, vá naquelas que vai crescer mais, porque no futuro a proporção de dividendo que você vai receber é maior. E, gente, eu estou falando de 13 anos apenas. Imagina se você pudesse dobrar isso daqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu coloquei aqui embaixo uma simulaçãozinha, que é inclusive para eu entrar para o terceiro tópico, que é a questão do valuation. Tá? Então, olha só. Imagina que você vai investir 100 mil reais em 2000. Você investiu 100 mil reais em 2006. Tá? Se você tivesse investido 100 mil reais em 2006 com a ação a 2,50, você teria 40 mil ações na carteira e teria um retorno final dentro de 13 anos de 117 mil. Ou seja, nesse tempo todo aqui, você vai ter crescendo o seu patrimônio, você teria 688 mil reais de patrimônio em 2019, te pagando 117 mil reais de dividendo todo ano, tá? Eu vou até reforçar essa conta aqui, porque eu acho que tem uma conta aqui errada.
Deixa eu colocar igual a, opa, esse vezes esse daqui. Perdão. Então, 17 mil reais, tá? Você colocou 100 mil reais hoje e você, daqui 13 anos, você tem uma receita de 17 mil por ano. Imagina isso. Imagina que você coloque esses 100 mil reais e daqui 13 anos você está aposentado. Ali, ó, recebendo 17 mil por ano e tal. Mais ainda, né? Se você tiver condição, é claro que é muito difícil de investir 1 milhão de reais, você estaria super aposentado, recebendo 170 mil por ano da Ambev para ficar de boa. E o que é pior, você teria um patrimônio de quase 7 milhões de reais. Bom, não vou entrar nesse momento agora. Eu preciso só que você saiba, no momento que eu digo, eu não vou entrar na questão de quanto que você vai investir hoje e tal. Isso vai muito também da sua capacidade. Mas o que eu quero mostrar para você é, tá, se eu pegar aqui então um valor até menor, para ficar mais fácil, 10 mil reais, e a ação está 2,50. Eu vou entrar agora, gente, pro valuation, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que você prefere? Não se importar com o preço da ação? Tanto faz pagar 2, 2,50, 3, 4. Eu não ligo porque a Ambev é empresa boa, né? Deixa lá. Então vamos lá. Eu vou fazer uma diferença entre o cara que investiu na Ambev a R$ 2 e o cara que investiu na Ambev a 2,50. Os dois gastaram 10 mil reais em 2006. Olha só, a grande diferença é que o cara que investiu, eu vou voltar para os 100 mil reais porque a gente está simulando, então a gente pode trabalhar com um valor um pouquinho maior. O cara que investiu 100 mil reais em 2006 e se importou com o preço e falou, olha, eu quero ter uma perspectiva boa de retorno, tal, ele pagou R$ 2 na ação. Ele vai ter, em 2019, 21 mil reais por ano de dividendo. Agora, o cara que não se importou e pagou R$ 3 na ação, ele tem 14 mil de dividendo por ano daqui 13 anos. Então, olha a importância do valuation. E olha que eu estou falando, gente, de 13 anos só, tá? Se eu fizesse... Vamos fazer um juro composto meio básico aqui. Eu vou fazer o seguinte. Gravem esse número, tá? 100 mil reais agora, para 13 anos, virou 688. Agora eu vou repetir. Vamos supor que a Ambev repita a dose. Se eu fosse repetir a dose, eu iria colocar aqui 688 mil reais, tá? Que me daria, gente, depois de mais 13 anos, 4 milhões e 700 mil em patrimônio, tá? E 100 mil reais de dividendo por ano. Vamos recapitular? A primeira simulação que eu fiz agora, né, a última simulação na verdade, eu coloquei 100 mil reais pagando R$ 3 por ação e daqui 26 anos eu tenho um retorno de 100 mil por ano e um patrimônio de 4 milhões e 700. Vamos para o outro caso? O caso em que eu comprei por R$ 2 a ação, tá? E coloquei 100 mil reais. Agora veja só, os 100 mil reais, na mesma proporção aqui, viraram 688 mil lá na frente. Agora, o que eu vou fazer? 688 mil, fazendo a proporção dos R$ 2. Fazendo a mesma proporção e reinvestindo para mais 13 anos, eu saio de 97 mil, que era o valor de antes, para 146 mil. Eu te pergunto, 50 mil reais a mais por ano, com relação a você investir 100 mil hoje. Imagina você pegar 100 mil reais hoje e você tem duas opções. Daqui 26 anos está recebendo 97 mil por ano ou está recebendo 150 mil por ano. 100 mil ou 150 mil. Qual das duas opções é melhor para você? Se você acha que tanto faz, não, 50 mil por ano, tanto faz, então você vai para não fazer valuation. Simplesmente escolhe empresa boa e pronto, acabou e está resolvido. Se você acha que faz diferença entre você receber 100 mil por ano e 150 mil por ano, então é melhor você se preocupar com o valuation e entender como que ele é feito. Pessoal, então, recapitulando aqui, em primeiro lugar você precisa saber qual é o melhor investimento para você, saber fazer análise de dividendos, se vai ser para crescimento ou se vai ser para vaca leiteira. E para conseguir fazer essa análise, você precisa de ter uma noção de valuation, que é o que eu comentei. Você tem uma expectativa de retorno lá na frente.
dada essa expectativa, se você paga menos, você recebe mais, se você paga mais, você recebe menos. Então, se você acha que o valor da empresa é importante, no sentido de receber mais lá na frente, se você acha que é importante você receber mais lá na frente, faz todo sentido que você faça valuation, tá? Não é uma tarefa simples de fazer, mas é possível fazer algumas previsõezinhas e pronto, acabou. Essa é a forma que você vai conseguir se organizar aqui, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado aqui nessas questões, nesses conteúdos. Falamos de muita coisa legal, tá? Reforço só que não é recomendação de compra, nem de uma empresa, nem de outra, também não é recomendação de venda. Eu queria apenas mostrar para vocês essas questões, explicar sobre lucro, payout, dividendo, número de ações, lucro por ação, valor da ação, dividendo por ação, dividend yield on cost. É muita informação, tudo para vocês. Se você quiser saber sobre nossa mentoria, se você quiser saber, se quiser receber essa planilha, se quiser entrar no grupo de Telegram e tudo mais, estão todos os links aqui na descrição. Se delicie, fique à vontade e um forte abraço.